quanto é importante você ir buscar aquilo que Deus tem para a tua vida. Quanto é importante você entender que você tem algo dentro de você que precisa estar no ambiente certo para esse algo poder dar resultado. Vou te falar, tem uma semente dentro de cada um de nós e essa semente ela precisa estar na terra certa. Então você precisa estar no ambiente certo para essa semente que está dentro de você dar frutos, transformar numa árvore e dar frutos. Mas enquanto que você não sair da sua terra e ir para o lugar que Deus quer para você, você não vai conseguir obter os resultados que você tem que obter. Olá, meu aluno, seja muito bem-vindo aqui no Do Zero com o Felipe. Estamos nessa série O Professor do Imigrante. Eu aqui estou dando aulas aqui interessantíssimas para te ajudar na sua primeira mudança, né? Mudança de país ou de cidade ou de estado. Mas assim como eu mudei de país, eu aqui no meu canal Do Zero com o Felipe estarei dando dicas para quem quiser fazer esse tipo de mudança também. E já tem algumas aulas, vai lá e confere aulas passadas muito legais, muito interessantes, não são longas, são aulas curtas, mas que vai te ajudar bastante nessa nova jornada. E hoje, se você não é inscrito no canal, por favor, vai lá, se inscreva. Não custa nada, vai lá, se inscreva no canal. E se essa aula faz sentido, você vai lembrar, vai vir alguma pessoa na sua mente, aí você compartilha com aquela pessoa também, tá bom? Muito obrigado. Hoje a aula é interessantíssima, hoje a aula eu vou falar para você de mudança de ambiente. Esse é o tema da aula de hoje. Mudança de ambiente. Felipe, para quem não me conhece, meu nome é Felipe, tá? Do Zero com Felipe, por isso que... Felipe, o que você vai falar sobre mudança de ambiente? Vou te falar o seguinte, que nós, tem aquele jargão, né? Me diga com quem tu andas que eu direi quem tu és. Ou seja, me diga o ambiente que você frequenta que eu vou falar quem você é. E o ambiente tem tudo a ver com o nosso futuro, com o nosso propósito. Porque se você vive num ambiente errado, você vai ter resultados errados. Se você vive num ambiente ruim, você vai ter resultados ruins. E às vezes nós estamos presos em ambientes que já deveríamos ter saído há muito tempo. Talvez é um relacionamento tóxico, talvez é um grupo de amizade que só te faz se estagnar, não te faz avançar. Talvez você precisa mudar de emprego, talvez você precisa mudar de cidade, talvez você precisa mudar de país. E hoje eu vou te falar que mudança de ambiente é uma coisa importantíssima. E eu vou falar usando um exemplo que está lá na Bíblia. Ah, Felipe, você vai ser religioso agora. Não, calma. A Bíblia é um livro histórico também, não somente espiritual e religioso, mas é um bom livro para se ler. E quando eu li a Bíblia, eu li a história que está lá em Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, no capítulo 12, no versículo 1, que é a história de um homem chamado Abrão, que depois Deus muda o nome dele para Abraão, mas não é isso que eu vou falar. Mas olha que interessante que eu vou falar para você nessa aula, que mudança de ambiente muda o nosso destino, muda o nosso propósito. E o exemplo que eu quero dar é desse homem que quando ele tinha 75 anos, Deus chamou ele para sair. É assim que a tradução em português fala: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de seus pais e vá para uma terra que eu te mostrarei. Então ele tinha que sair da terra, da parentela dele, dos parentes dele e da casa dos pais. Olha só, da terra, da parentela e da casa dos pais. Eles eram homens de propriedades, de fazendas, trabalhavam com agricultura e também com apicultura. Eles tinham muitas posses. Então acredito que ele morava não na mesma casa dos pais, mas na mesma fazenda. Então Deus manda ele sair quando ele tinha 75 anos. E aqui eu vou te falar algo interessante só para você entender, tá bom? Esse homem, Abraão, ele morreu aos 175 anos, quando ele morre. E eu sempre pego passagens bíblicas e coloco se fosse hoje. Então, para mim fazer essa matemática, que eu tenho que usar percentual. Se Abraão morreu com 175 anos e quando Deus chamou ele tinha 75 anos, 42% de vida de 175 dá 75 anos. Se Abraão
fosse hoje, ele teria 80 anos. 80 anos. E 42% de 80 é aproximadamente 34 anos. Você está comigo? Então, se fosse hoje, porque quando Deus chamou Abraão, foi mais ou menos há 4.120 anos atrás, historicamente falando. 4.120 e poucos anos atrás. Hoje, se Deus tivesse chamado Abraão hoje, ele teria aproximadamente 34 anos. E quando Deus chamou Abraão, ele já era casado com Sarai. E Sarai tinha aproximadamente 30 anos, 28 a 30 anos também. E eles já eram casados. Então Abrão e Sarai já eram casados, mas ainda moravam na terra dos parentes e dos pais. E Deus, quando chamou eles, fez uma promessa de um filho, porque Sara era estéril e não tinha filho. E aí, só pra você ter uma noção, Abraão, quando ele foi chamado, tinha 75, morreu 175. 42% de 75 dá mais ou menos 75 anos. Colocado nos dias de hoje, ele teria 80 e teria sido chamado com 34 anos de idade. Qual é a sua idade? Qual é a sua idade? E o que eu aprendo com isso? Eu aprendo que tem um momento na vida que nós vamos ter que nos desgarrar dos nossos pais, que nós vamos ter que nos desgarrar da história dos nossos parentes e construir a nossa própria história. Então nessa aula eu quero falar com você de mudança de ambiente. Quanto é importante você ir buscar aquilo que Deus tem para a tua vida. Quanto é importante você entender que você tem algo dentro de você que precisa estar no ambiente certo para esse algo poder dar resultado. Vou te falar, tem uma semente dentro de cada um de nós. E essa semente ela precisa estar na terra certa. Porque se você pegar uma semente e colocar em cima de uma mesa, essa semente não vai brotar. Se você pegar essa semente e colocar essa semente dentro da água, ela não vai germinar. Mas se você pegar uma semente de um pé de laranja, por exemplo, e colocar numa terra fértil, adubar, cuidar, irrigar, essa semente vai se transformar numa árvore de laranja e vai dar muitos frutos. Então, a semente precisa estar no lugar certo. Então, você precisa estar no ambiente certo para essa semente que está dentro de você dar frutos, transformar numa árvore e dar frutos. Mas enquanto que você não sair da sua terra, ó, você aqui, ó. Enquanto que você não sair, pegar outro. Enquanto que você não sair da sua terra e ir para o lugar que Deus quer para você, você não vai conseguir obter os resultados que você tem que obter. Talvez, como eu já falei, a mudança de ambiente seu talvez é uma mudança de amizades. Talvez essas amizades que você tem não tenham te trago resultado. Talvez a mudança de trabalho, porque talvez no trabalho onde você está hoje, você não tenha obtido resultados. Mas não é porque você é ruim, é porque você está no ambiente errado. Você tá entendendo? Eu moro aqui na Europa e eu tinha um patrão que ele pegava sementes aqui de algumas plantas da Europa e tentava colocar, levava para o Brasil e tentava plantar lá no Brasil. Sabe o que acontecia? Não germinava, a semente morria. Sabe por quê? Porque estava no ambiente errado. Por mais que linda que essas sementes, quando elas são plantadas aqui na Europa, essas plantas crescem, ficam lindas, por mais lindas que elas possam virar, lá no Brasil, elas não germinavam, elas não cresciam, elas morriam. Então, tem sementes lindas que estão no ambiente errado. E o que acontece? Elas não frutificam, elas não produzem. Então, eu quero te falar uma coisa. Nós precisamos estar no ambiente certo para ter os resultados certos, para ter os frutos certos. Você está comigo nessa aula? Então, hoje, eu vou falar só isso. Mudança de ambiente. Talvez você está num relacionamento tóxico, com um namorado, com uma namorada tóxica, que não te faz avançar, que não te faz evoluir. E mudança de ambiente tem tudo a ver com evolução. Nós crescemos quando estamos no lugar certo. Então, se você quer frutificar, que você pega a semente que está dentro de você e coloca ela no lugar certo. Então, você precisa ir para o ambiente certo para ter os resultados certos. Tá bom? Essa aqui é a nossa aula de hoje, da série O Professor do Imigrante, do canal do Zero com Felipe. Me segue, compartilha para aquela pessoa que você lembrou na hora que estava assistindo essa aula. Eu tenho certeza que ela vai fazer muito sentido para quem assistir. Até a próxima aula, meu aluno. Fique com Deus. Professor do Imigrante, do Zero com Felipe.